Agora veremos as conversões no sistema quadrático. Então você está falando de quilômetro quadrado para metro quadrado. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, não existe, Vinícius, como é que eu converto 5 centímetros para quilômetro quadrado? Não existe. Centímetro é grandeza linear, centímetro, você não vai conseguir converter para quilômetro quadrado. Você converte sim, centímetro quadrado para quilômetro quadrado. Centímetro quadrado você converte para quilômetro quadrado. Como é que eu transformo 25 metros quadrados em centímetro cúbico? Não existe. Metro quadrado você está pensando em termos de área. Você não vai converter isso aí para centímetro cúbico. Então você faz as conversões do quadrado para o quadrado. Uma coisa que a gente vai ver é a transformação para o sistema de capacidade litro, mas não está na hora ainda quando a gente estiver fazendo as conversões cúbicas, né? Mas aqui é conversão quadrática. O esquema é a primeira régua, você precisa entender a régua linear. Então eu quero transformar 3 quilômetros quadrados, eu quero botar para metro quadrado. Na teoria, você faria isso aqui, 3 vezes do quilômetro linear. Do quilômetro para o metro, eu tenho 1, 2, 3, do quilômetro para o metro. Em tese, você faz isso aqui, 10 a terceira metro. Só que na verdade você não tem um quilômetro puro, você tem um quilômetro quadrado. Então a gente faria isso aqui. Na teoria é isso que a gente faz. Porque em tese é isso, você acaba multiplicando por 10 ao quadrado, por 10 ao quadrado, por 10 ao quadrado. Cada vez que você vai andar, você multiplica por um 10 ao quadrado. Se fosse linear, você teria 10 ao cubo metros. Se fosse linear, mas é quadrático. Então a gente acaba ficando com 3 vezes 10 à sexta metro quadrado. Aí você tem 2 caminhos para pensar isso aí. Um é tal qual está escrito na apostila. Eu vou sair daqui para aqui, eu vou andar metro quadrado, vou multiplicar por 10 ao quadrado, né? Metro quadrado, vou multiplicar por 10 ao quadrado, depois de novo por 10 ao quadrado, vai me dar um 10 à quarta, depois de novo por 10 ao quadrado, que vai me levar ao 10 à sexta. Um caminho é esse. O outro caminho é, quantas casas do quilômetro para o metro eu andaria se fosse linear? 1, 2, 3. Multiplique. 3 vezes 2, 6. Na prática você não precisa fazer isso. É interessante saber o porquê das coisas, né? Mas na prática você não precisa fazer isso. Repito, você tem 2 caminhos. Um é seguir o caminho que está lá na apostila. Você está convertendo num sistema quadrático, você multiplica por 10 ao quadrado cada andada que você dá, né? Cada pulo, cada salto. Vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado vai ficar 10 à quarta, vezes 10 ao quadrado de novo vai ficar 10 à sexta. Então 3 vezes 10 à sexta. Ou, repetindo, quantas casas eu pularia se fosse linear? 1, 2, 3. Então multiplica, porque você vai elevar ao quadrado, potência de potência multiplica. 1, 2, 3. Como é quadrático, 6. Então 3 vezes 10 à sexta. Então estaríamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, nesse momento a gente começa a ver a utilidade de escrever assim. Porque quando eu saio do quilômetro, por exemplo, por centímetro, que é uma situação usual de prova, quadrado, com quadrado aí vai ficar um negócio com muito zero. Então é interessante que a gente saiba escrever em termos de potência de 10. Lá veio de novo. Eu vou andar do quilômetro quadrado para o centímetro quadrado. Aí você tem 2 linhas de pensamento. A linha de pensamento genérica que finaliza, né? Finaliza já, eu tenho isso aqui. 0,052 vezes. Qual é a linha de pensamento genérica? Eu vou sair daqui, chegar aqui. Então eu tenho 10 ao quadrado. Aí, vezes 10 ao quadrado, 10 à quarta, 10 à sexta, 10 à oitava, 10 à décima. Cada salto, 10 ao quadrado. Então, eu tenho isso aqui vezes 10 à décima. Ou eu posso pensar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Como é quadrático, 5 vezes 2, 10. Então, vezes 10 ao quadrado. Estou saindo do quilômetro e vou chegar no centímetro. 10 à décima. Centímetro quadrado. Você não vai pegar uma situação assim. É bem provável que uma vez que você faça isso, você tenha que ou escrever 52 vezes 10. Olha a regrinha que a gente aprendeu lá. Se eu cresço esse número 3 casas decimais, eu diminuo esse expoente 3 casas decimais, né? Quando esse número cresce, o expoente diminui.
Quando esse número decresce, o expoente aumenta. Como eu estou andando 3 casas decimais... Ah, porque você está escrevendo assim? Pode ser que eu tenha que escrever assim. Pode ser que eu tenha que escrever 5,2. Daqui adiante eu não sei o que é que eu vou precisar fazer. Vai depender do problema, tal qual eu botei na apostila. Existem infinitas maneiras de eu escrever isso aí. Mas eu tenho aqui, ó, 3 casas que eu andei para frente, cresci o número, 3 casas, diminui o expoente. 10⁷ centímetro quadrado. Que obviamente você pode escrever assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que equivale aí direto, né? Eu vou sair daqui e andar 1, 2, 3. Faltam 7 casas, porque eu tenho que andar 10 casas. Aí você vai botar 7 zeros, tá aqui. Então assim, a gente tem um monte de maneira para chegar no mesmo lugar. Faltou a maneira que em tese seria a maneira padrão, né? Pegar esse quilômetro quadrado aqui, no lugar do quilo de metro eu escrever 10⁵ e depois elevar ao quadrado. Como eu fiz assim. Na prática a gente acaba não fazendo isso. Ou a gente segue direto para aqui, ou a gente segue direto para aqui, correndo a vírgula, né? Centímetro quadrado. Agora eu vou fazer o sentido contrário, né? Eu vou sair do centímetro para o metro. Do centímetro para o metro, se fosse linear, eu andaria 2 casas para trás. Então eu levaria 10 a menos 2, multiplicaria por 10 a menos 2, né? Do centímetro para o metro, eu multiplicaria por 10 a menos 2. Mas é do centímetro quadrado por metro quadrado. Seriam 2 casas, dobra. Então vão ser 4 casas. Então isso aí vai precisar ser multiplicado por 10 a menos 4. Então o esquema que a gente usa é, ou você anda as vírgulas, eu andei 1, 2 casas. Como é quadrática, 4 casas. Anda logo as 4 casas e escreve. Ou então você vai escrever como potência de 10. Eu prefiro isso, eu prefiro aquilo outro. Entendo os dois. Porque uma hora andar as casas vai te prejudicar e outra hora escrever com potência de 10 não vai te ajudar porque não vai estar assim lá. Tem que saber as duas coisas. Então eu vou ter aqui, a princípio isso, vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Isso aqui, obviamente, é a mesma coisa que isso. 3. Posso botar o 00 aqui? Posso. Agora, muito provavelmente, esse 00 não apareceria numa resposta. A tendência é que aparecesse 0,43 metros quadrados. É interessante a gente botar esse 00 aí para conferir se o que a gente fez está certo. Eu tenho lá 4.300, cá embaixo, depois da vírgula, eu tenho 4.300. Eu andei as casas decimais em quantidade correta. Ela estava aqui, eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Outra conversão que é usual em prova, né? Os exercícios que envolvem escala, falando de transformação com área, né? Agora eu vou fazer do centímetro quadrado para quilômetro quadrado. Eu saio daqui e venho para aqui. Se fosse linear, eu andaria para trás 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então ficaria multiplicado por 10 a menos 5. Mas é quadrático, então vai ficar por menos 5 vezes 2, 10 a menos 10. Então eu teria isso aqui, seria 67,0000 vezes 10 a menos 10. Por que 10 a menos 10? Para eu passar para quilômetro. Quilômetro quadrado. Você não receberia isso escrito de forma alguma na prova. Aí eu vou nessa linha, né? Assim como isso aqui, dificilmente apareceria. Não estou dizendo que não aparece, mas dificilmente. Eu posso escrever assim, eu posso escrever assim. Como eu vou escrever, eu não sei. Aí vai depender do problema. Aqui está a estrutura básica, de repente eu faço isso. 67, diminuo aqui 4 casas, aí vai a regrinha, né? Se esse número que é 67,0000, se eu tiro 4 casas daqui, se eu diminuo o número, então eu cresço isso aqui. Só tome cuidado na hora de crescer os números negativos, né? Porque tem gente que fala, cresce 4 unidades, a pessoa vai lá e bota menos 14, aí você diminuiu, né? Saiu do menos 10 para menos 14, você diminuiu. Então eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui. 10 a menos 6, crescendo 4 unidades. Mas não é isso aqui, nem isso aqui que em princípio me interessa. Eu quero que você entenda isso, que leva a isso, que é a mesma coisa, que óbvio isso aqui é a mesma coisa. Eu quero que você entenda isso, que era o meu 670.000 centímetros quadrados, e eu andei 10 casas para trás. Na verdade a gente anda 5 e dobra, porque é quadrático, né? E obviamente eu posso sair e andar as casas de fato, né? Sai daqui 10 casas para trás. Então você vai ter aqui, a vírgula está aqui,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu andei 6, eu tenho que andar mais 4. 1, 2, 3, 4. Cuidado para não se perder, viu? Tem que ter 4 zeros antes do 6, entre o zero, entre a vírgula e o 6. Então você vai ter 0, 0, 0, 0, 6. Entre a vírgula e o 6 eu ainda precisei andar mais 4 vezes. E obviamente vai ter um zero antes aqui. Isso aqui o pessoal se atrapalha muito. Vou escrever o número tal qual ele está aqui. 7, 1, 2, 3, 4. Preciso desse monte de zero aqui? Não. Mas ele ajuda a confirmar se eu fiz certo. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Provavelmente isso não aprova. Se tivesse que fazer algum cálculo, a resposta final seria assim. Ou assim, ou assim. De verdade, a resposta final só a gente vendo o exercício, porque tem diversas maneiras de a gente escrever o mesmo número nessa estrutura de sistema de unidades de medida. Eu paro por aqui. Esse vídeo já foi mais curto. O meu retorno agora é com transformações cúbicas. Até lá!